Prontinho, então vamos lá. Hoje nós vamos ter a aula, da nossa revisão para a primeira parcial de vocês, no caso da matéria de embriologia, tá? Aqui os nossos conteúdos principais, a gente vai falar um pouquinho da divisão celular, de mitose e meiose. Depois da gametogênese, a gente vai ter um intervalozinho aí de uns 10, 15 minutos, tá? Depois a gente volta com ciclo sexual feminino, falando principalmente do endométrio e dos ovários, né? Apenas do endométrio. Formação da vida também, a fecundação até a nossa segunda semana ali do desenvolvimento, tá? Então, nós vamos começar a divisão celular. Qual é a primeira coisa assim que vocês têm que ter em mente? Lembrando que eu vou tentar, assim, obviamente não tem como detalhar tudo, mas eu vou estar destacando para vocês ao longo da aula as coisas que eu acho mais importantes. Então, se eu vejo a necessidade de detalhar, de trazer um conceito por fora, para vocês entenderem o assunto, eu vou estar trazendo, e aí vocês vão percebendo. Eu sempre vou estar avisando, tipo, olha, isso daqui é questão de prova, isso daqui não é, e aí vocês vão fazendo as suas anotações. Quando for uma parte que vocês tenham mais dificuldade, como a aula está sendo gravada, eu acredito que hoje mesmo eu já envio, dá uma paradinha, tenta não anotar para realmente prestar atenção e tentar absorver o máximo possível de conteúdo, tá? Eu vou tentar ir devagar um pouquinho, mas sempre focando assim no principal, tá? Enfim, na parte de divisão celular, o que é que eu preciso saber de um modo assim geral, né, inicial? O que é a divisão celular? É basicamente quando eu tenho uma célula no meu corpo e essa célula vai multiplicar e vai gerar outras. Então, essas divisões elas vão fazer isso, vão possibilitar a criação de novas células. E nós temos dois sistemas, duas formas principais de fazer essa nossa divisão celular, que seria, no caso, o nosso processo de mitose e o nosso processo de meiose. Que introdução, o que é que vocês precisam saber? A gente tem aqueles processos, mas a gente tem um outro estágio da célula, que é um estágio extremamente importante, que é o estágio que a gente chama de intérfase. A intérfase está localizada justamente entre os períodos de divisão celular. Então, na intérfase, é como se fosse aquele nosso desenho tradicional da nossa célula. Quando a gente pesquisa no Google lá, joga lá célula animal, o que é que a gente vê? A gente vê ali uma célula eucarionte, que ela tem um núcleozinho organizado, com DNA ali dentro. A gente vê as organelas ali em meio ao citoplasma, membrana plasmática, aquela estrutura mais tradicional que a gente está acostumado, assim, né, a estar enxergando. Essa é a nossa célula intérfase, é onde ela está executando suas funções normais. Então, minha célula do epitélio está fazendo o que o epitélio precisa fazer. É uma célula ali muscular, vai estar fazendo suas contrações. Enfim, cada célula vai estar executando suas funções normalmente, certo? Então, esse período a gente chama de intérfase. Então, qual é o normal? É a intérfase. É legal saber que, para a gente ter os nossos processos de divisão celular, a gente precisa ter uma multiplicação ali do nosso material genético. E o nosso material genético, ele vai ter a sua multiplicação acontecendo na intérfase. Hoje o objetivo não é falar detalhes das fases da intérfase, até porque tem outros temas aqui que caem muito mais, são muito mais importantes. Mas o que é que eu tenho que lembrar da intérfase? Justamente que é onde vai ocorrer a duplicação do meu conteúdo principal celular. Então, se essa minha célula ali, ela precisa multiplicar o material genético, ela faz na intérfase. Se ela precisa aumentar a quantidade de mitocôndrias para ter mais energia para esses processos, ela vai fazer na minha intérfase. Então, meus retículos vão ser multiplicados na intérfase. Tudo que é estrutura ali interna da minha célula vai ser multiplicado aqui. Ela está se preparando para poder sofrer divisão. Então, tudo que for de estrutura dela, que a gente precisar ali aumentar, criar, vai estar acontecendo aqui. Então, criação de proteínas, criação de lipídios, seja lá qual for o material que eu estiver precisando, vai ocorrer aqui na intérfase. Tem poucas exceções, mas vocês vão ver. Por exemplo, questão dos centríolos. A gente vai ver também onde é que ele acontece ali a sua multiplicação, né? Aqui, botei um quadro geral. Esse quadro é bem legal, assim, que vocês saibam de cor para a prova de vocês, tá? Ele tem informações muito importantes. Vou botar aqui canetinha. Primeira coisa, eu já boto aqui uma frasezinha para vocês lembrarem a principal diferença entre um processo e outro.
Mitose imita, meiose divide ao meio, tá? O que isso quer dizer? A mitose, ela vai criar uma célula que ela vai ser exatamente igual à progenitora. Ou seja, a minha célula que originou minha divisão celular, ela vai ser igualzinha àquela inicial. E eu digo igual em que sentido? No número de cromossomos. Sempre que a gente cita esses processos, a gente está se referindo principalmente ao material genético, a cromossomos. Então, a minha mitose, ela acontece de forma a criar uma célula igual, uma célula do nosso corpo, a gente diz células somáticas. Qualquer célula do nosso corpo, célula da pele, célula do cabelo, seja lá o que vocês estiverem imaginando aí, células do que formam o nosso corpo. A gente chama de células somáticas. E elas são células do tipo diploide, ou seja, eu tenho basicamente como se fossem dois cromossomos para carregar características similares. Então, por exemplo, se um cromossomo eu tenho informações para formar meu cabelo, nesse outro eu vou ter também. Só que às vezes uma informação de um é mais forte e acaba sendo evidente do que a de outro. E isso vai criando ali a sua estrutura física, tá? Então, o nosso corpo tem aí 46 cromossomos. E aí essa célula completa a gente chama de célula diploide, porque tem duas versões de cada cromossomo. Por isso, a gente usa como numeração 2N. Isso é importante vocês saberem porque quando a gente fala que a meiose ela divide ao meio, é porque a meiose ela não ocorre nessas células que eu falei, que são as células somáticas e as células normais do corpo. A meiose ela ocorre apenas em células sexuais. Ela tem a função de produzir gametas, que vai ser justamente ali o nosso óvulo e o nosso espermatozoide. Quando a gente vai fazer a junção dos gametas, o pai vai levar metade da informação genética e a mãe leva a outra metade, e assim a gente junta e forma um novo indivíduo. Então, para a gente ter uma junção, a gente precisa que cada uma dessas células tenha metade do número de cromossomos de uma célula normal. Quando elas se unirem, aí eu, beleza, juntei, formei minha célula diploide como ela tem que ser. Então, o que acontece na meiose? Como ela é para formar células somáticas, quer dizer, células sexuais, desculpe, eu vou ter uma célula inicialmente completa, que vai sofrer processos de divisão celular e vai formar aqui no final células que são a metade do número de cromossomos da célula mãe. Então, eu saio de uma célula diploide, representada pelo 2 aqui, para uma célula haploide, representada apenas pelo N. Lembrar também que a mitose, como resultado, ela gera duas células filhas, enquanto a meiose gera 4 células filhas. Então, aqui, voltando para as características gerais. Mitose, células somáticas, mesmo número de cromossomos da célula mãe, células diploides, né, 2N aqui representado. Possui uma única fase geral, isso é interessante, ou seja, esse processo ele ocorreu aqui, ó, nesse sentido, e acabou. Já a meiose não, a meiose ela é dividida em duas células, dois processos principais que a gente vai ver com detalhes daqui a pouco, tá? E as células filhas têm o mesmo material genético das células mãe. É realmente um clone ali desse meu processo. A meiose ela já tem essas diferenças principais. Elas vão ocorrer em células reprodutivas, como eu falei, espermatozoide, o óvulo, e possui a metade da quantidade inicial de cromossomos. Então, ele estava 2N e se tornou N. Quando isso acontece, eu chamo isso daqui de processo reducional, porque eu reduzi meu número de cromossomos, tá? Então, ou seja, ao invés de gerar uma célula diploide, eu saio de uma diploide e gero uma célula haploide, com a metade do número de cromossomos iniciais. Possui duas fases, vai ser dividida em meiose 1 e meiose 2. As células filhas vão sofrer nesse processo reducional, que eu falei que diminui a quantidade de cromossomos. E vai ser importante para a variabilidade genética. Variabilidade genética é o quê? É basicamente eu não sou uma pessoa igual a vocês. Vocês não são pessoas iguais aos seus pais. Então, isso é variabilidade genética. E isso é muito importante para a gente ter evolução, para a gente ter características que nos fortaleçam, por exemplo. Tem várias importâncias esse processo, até questão de doenças. Se vocês vão olhar, por exemplo,
Antigamente tinha muito casamento ali entre primos e pessoas mais próximas da mesma família, principalmente no interior, e isso acabava fazendo com que doenças que são genéticas prevalecessem muito mais, porque a gente tem genes parecidos, então a gente tem encontro de informações genéticas parecidas, o que torna a pessoa suscetível a ter essas doenças genéticas. Enfim, tem várias aplicações. Eu sei que aqui parece muita informação dada assim rápido, mas é porque a gente vai detalhar isso daqui, tá? Então, primeiro eu estou apresentando para vocês um aparato geral, um resumão, que isso daqui vocês não podem sair sem saber. Ou seja, quando eu terminar de explicar isso tudo aqui, que vocês forem olhar a gravação, vocês voltam nessa parte daqui e vocês anotam bem direitinho esse slide, tá? Eu vou passar o slide para vocês também. Então, não se preocupem. Vamos lá, agora a gente vai começar a detalhar aí a nossa mitose. A mitose, se eu fosse dizer assim para vocês, prestem atenção em um processo. É a mitose. Por quê? Porque a meiose, ela é dividida em meiose 1 e meiose 2. E a meiose 2, ela é basicamente igual ao meu processo de mitose. Então, tudo que eu vou explicar aqui vai se repetir lá na frente. E a minha meiose 1, ela é como se fosse a minha mitose com algumas alterações. Então, a base do estudo realmente é esse processo que eu vou dizer para vocês aqui. Então, vamos lá. Mitose, primeira coisa, vamos lembrar, ela imita. Então, eu estou falando de um processo que vai gerar células filhas clones, células filhas iguais. Duas células filhas, tá? Com o mesmo número de cromossomos. O que acontece aqui? Primeira coisa, eu falei para vocês que na minha intérfase, meu cromossomo, meu material genético, ele se multiplicou. Geralmente eu tenho meu DNA naquela estrutura de dupla hélice, né? Bem tradicionalzinha aqui. E isso daqui acaba criando uma fitinha mesmo. É como se fosse uma fita aqui, beleza. Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, tá? Esse é o DNA, só representei ele lisinho. O que acontece? Para eu ter o meu processo, eu preciso fazer com que a minha célula filha tenha cada uma cópia idêntica desse meu DNA. Então, eu vou pegar meu DNA que estava aqui, essa minha cordinha que está aqui, e vou duplicá-la. Então, ela que estava aqui começou a criar uma cópia igual. Aqui eu estou fazendo uma cópia dela. Cada uma dessas fitas aqui tem dupla fita, é como se fossem dois cachinhos de cabelo interligados. Esses cachinhos, eles têm exatamente a mesma estrutura, exatamente a mesma conformação genética. Então, todas as informações que eu tenho nesse aqui de número 1, eu tenho nesses aqui que eu estou criando. Esse meu número 1, ele é essa minha fitinha aqui, lisa. A minha cópia criada é esse número 2, que é esse tracinho aqui, todo tracejado que eu fiz, cheio de espacinhos brancos, tá? Então, eu multipliquei eles. Só que para ter um processo organizado e garantir que as minhas células filhas vão receber a mesma informação genética, eu vou fazer o quê? Eu vou associar um ao outro. E eu vou associar ele a partir de uma fitinha aqui, ó, que vai colar um no outro. E essa minha fitinha eu vou chamar de centrômero, justamente porque está ali no centro do meu material genético, do meu cromossomo. Então, o que é que eu criei? Eu dupliquei minha informação genética. Isso daqui era um cromossomo. E agora eu continuo tendo um cromossomo só. Mas aí você fica, ué, mas não duplicou o material genético? Sim, beleza. Só que eles ainda estão conectados como se fosse uma molécula só. Então, por isso que eu chamo que esse 2, ele ainda é um cromossomo só. Tanto quanto um. Contudo, qual é a diferença? Esse meu cromossomo de número 1, ele tem uma cromátide, ou seja, ele tem apenas uma cadeia de DNA. O meu cromossomo de número 2, ele tem duas cromátides, porque ele tem uma cadeia de DNA aqui, que é essa lisa de número 1, e tem outra aqui, que é a pontilhada, que é de número 2. Então, aqui eu tenho duas cromátides. Como elas carregam a mesma informação, elas são exatamente iguais, eu chamo de cromátides irmãs. Então, o que é que eu fiz? Um cromossomo de uma cromátide virou um cromossomo com duas cromátides irmãs. E por que eu estou
perdendo tempo explicando isso daqui, porque isso é muito importante para vocês entenderem o que é que vai acontecer nas fases do meio divisão celular. E também para entender a diferença disso daqui quando a gente for falar lá da nossa meiose, que a divisão do material genético é diferente também. Então, beleza. Guarda esses conceitos. Se vocês estão, às vezes, com alguma dificuldade em mitose, meiose, esse processo de divisão por questão de não entender exatamente as diferenças, é porque, às vezes, a dificuldade de vocês pode ser entender esse inicial. Então, é bom dar uma voltada no inicial, ver a estrutura do DNA, ver conceito de cromática de irmã, conceito de cromossomo e todas essas coisas, tá? Vai ajudar bastante. Beleza. Tenho aqui, já entenderam, né? A gente saiu de um cromossomo com uma cromátide e fomos para um cromossomo com 2 cromátides. Então, eu já dupliquei meu material genético. O que é que vai acontecer? Vou iniciar agora minha divisão celular, minha mitose. Esse meu material genético está sendo exemplificado aqui pelo meu desenho de número 1. Vou fazer um grandão aqui. E ele está mostrando aqui meu cromossomo, certo? Com 2 cromátides e aqui o meu centrômero, como eu mostrei para vocês, que são essas bolinhas verdes pinçando um ao outro. Qual é a outra coisa que aconteceu aqui que é importante? A gente teve a condensação do material genético. Ou seja, às vezes o meu material genético ele tá esticadão. Ele é um cacho ali, tipo, não muito... Sabe quando a menina lava o cabelo, ela tem o cabelo cacheado e o cabelo dela tá assim, meio que quase liso porque acabou de lavar? Tá pesado? Então, esse é o estado normal, entre aspas, do cromossomo dentro da nossa célula. Quando ele vai sofrer o nosso processo ali de divisão celular, ele precisa se condensar para ser um processo organizado e para não ter danos no DNA também. Então ele vai chegar e é como se aquele cabelo ali já tivesse secado e agora o cachinho ele tá bem menor. Ele conseguiu ficar mais denso. Então é isso daqui que aconteceu. Eu peguei esse meu cachinho aqui que era super largo e diminuí ele de tamanho. Então eu condensei. Isso é outra coisa importante de vocês saberem também, tá? Faz parte. Às vezes o professor pode pedir ali como é que está caracterizado o nosso material genético durante as divisões celulares. Vocês precisam saber que o cromossomo ele vai estar duplicado e vai estar condensado também. Beleza. Enfim, na nossa fase 1 aqui, vai acontecer tudo que é preciso para a divisão celular. Só que já é uma fase da divisão, diferente da nossa intérfase. Nossa intérfase era basicamente duplicar as nossas estruturas. Aqui não. Aqui o foco já é parar os nossos sistemas, as nossas funções celulares normais e realmente iniciar o nosso processo. Então, o que é que eu preciso que aconteça? Eu preciso mudar a morfologia celular. Então, uma das coisas importantes que vai acontecer aqui na nossa primeira etapa, etapa que a gente chama de prófase. P de prófase, P de primeira, P de preparação. Então, essas palavras, lembrem para vocês lembrarem o que é prófase, tá? Ela é a primeira etapa da nossa mitose. Os cromossomos estão condensados. Se eles estão condensados e eles eram moléculas grandes, eles começam a se tornar visíveis ao microscópio. Então, ele condensou tanto que ele ficou grossinho, agora eu consigo começar a enxergar ele, beleza? A minha membrana, ou meu envoltório nuclear, que é aqui, aquela membranazinha ali do núcleo que estava protegendo o meu material genético, ela vai começar a se desfazer, a se desorganizar, porque eu preciso puxar o meu material genético dali para criar a divisão celular. Então, eu não posso deixar que essa membrana ali que ela permaneça intacta, senão eu não consigo tirar os cromossomos dali de dentro. Então, beleza. Descondensei a minha membrana. Agora eu vou fazer o quê? Os meus centríolos, lembra que eu destaquei para vocês centríolos antes? Eles se duplicaram na intérfase também. Eu acho que eu me confundi quando eu citei agora há pouco, mas eles já se duplicaram na intérfase. E agora o que é que vai acontecer? Eles vão migrar. E eles vão criar uma nova estrutura. Gente, só um segundinho aqui, rapidão, peraí.
Oi, voltei. Desculpa aí, é que a gata tava fazendo um escândalo aqui. Tive que botar ela pra fora. Mas enfim, voltando aqui. O que aconteceu? Voltando aos nossos centríolos. O que são os centríolos? Os centríolos, eles vão formar justamente a estrutura que vai movimentar os meus cromossomos. Então, aqui na minha prófase, como eu falei que é a nossa fase de preparação para a divisão celular, os meus centríolos vão começar a ter a sua função. Eles vão começar a formar a estrutura que justamente vai puxar aí, vai criar o caminho que os meus cromossomos devem seguir, tá? E essa estrutura, inclusive, é uma estrutura que a gente vai chamar de microtúbulos. Os microtúbulos, eles são derivados aí dos meus centríolos. E essas minhas estruturas vão formar o que a gente chama de áster. O que é áster? Áster é uma palavra que lembra astro, estrela. Então, na verdade, é só para dar uma referência realmente ao formato dela. Então, aqui, ó, na minha imagem de número 2, vocês veem que vocês têm aqui os centríolos e os microtúbulos formando irradiações, ou seja, formando realmente raios que vão percorrer a minha membrana, vão percorrer o meu citoplasma. E vão percorrer o meu citoplasma justamente para poder criar polos na minha célula, ou seja, cada duplinha aí de centríolos vai ficar em um polo da célula, no lado direito, no lado esquerdo, em cima, embaixo, enfim. Cada um fica de um lado e começa a organizar a minha célula. Então, ele vai invadir ali meu núcleo, vai ajudar a desfazer a minha membrana nuclear e vai começar a puxar os cromossomos. Ele se conecta no centrômero, que é uma proteína, então uma proteína do microtúbulo vai se unir à proteína aí do meu centrômero, como se fosse uns bracinhos para puxar ele, e vão começar a criar o que a gente chama de fibras do fuso. Fibras do fuso são justamente cada um desses meus raios aqui do meu áster. Ou seja, cada bracinho que eu estendi vai pegar um cromossomo diferente. E aí vai ter formado as fibras do fuso. O nucleolo também desaparece. Lembre que o nucleolo ele é um núcleo pequenininho que está dentro do meu núcleo da célula, ou seja, aqui junto com meus cromossomos, e serve ali para produzir as subunidades do ribossomo. Então, ele também vai desaparecer. Tudo que é membrana interna, que não sejam as organelas, vai desaparecer, ou seja, minha carioteca e meu nucleolo. Aqui, para destacar melhor para vocês, né, esse negócio que eu falei, são justamente aqui, ó. Aqui eu tenho um centríolo, aqui eu tenho um centríolo. Aqui, na segunda parte, vou botar sempre os números para ajudar, 1 e 2. Aqui na segunda parte, você vê que essas minhas bolinhas, que eram os meus centríolos, eles já se polarizaram. Então, cada um ficou de um lado diferente. Você vê que os meus cromossomos, que antes estavam um pouquinho mais soltos, mais esticados, eles já se condensaram bem mais. Então, eles já estão bem mais condensados aqui para poder serem guiados e movimentados ali pelo meu citoplasma. E aqui todas as fibras do meu áster, ou seja, as minhas fibras do fuso mitótico. É a mesma coisa que eu estou falando. Vai servir, como eu botei aqui, como cordas para puxar os meus cromossomos e guiar eles aí no nosso processo, tá bom? Segunda parte, saímos da prófase, que era a primeira fase de todos. Agora nós vamos para a metáfase. A metáfase ela é simples e ela tem um ponto muito importante que vocês não podem deixar de saber, que é o que? Os meus cromossomos vão se reunir no meio da célula e vai criar justamente o que a gente chama de placa metafásica ou placa equatorial. Como o professor não é bobo, eu acho que dificilmente ele vai cobrar o termo placa metafásica e perguntar aí que fase que ela é, porque aí seria muito óbvio que seria da metáfase. Então, saibam esse segundo termo, que é placa equatorial, que aí sim, às vezes, eles podem botar ali relacionando e perguntando para vocês de qual fase essa minha placa ela pertence. E essa minha placa, como o nome diz, é justamente uma placa, é uma linha aqui, representada aqui na imagem, tá vendo? Os cromossomos, eles estão ligados às minhas fibras do fuso, que são essas linhas amarelas aqui, conectando os centrômeros até os cromossomos. E aí, minhas fibras do fuso vão lá e vão organizar eles no centro, no equador da célula. Por isso que placa equatorial.
Lembra que a linha do Equador divide ali o planeta no meio? É a mesma coisa aqui. Aqui divide a célula ao meio. Então, posiciona no centro. E é bom, é importante saber que essa posição, como eles estão todos organizados, vai ser o melhor momento para analisar os cromossomos. Isso é questão de prova, às vezes não, depende do professor, então também destaquei aqui para vocês, tá? E por que é melhor? Porque eles estão organizados e estão bem condensados, então eles são bem grossinhos e numa posição que é fácil de vocês verem e vocês encontrarem eles. Então, sobre a metáfase, essas são as características importantes. É a questão de ser a melhor fase de análise dos cromossomos e a questão de estar ali formando a placa equatorial da minha célula, tá? Agora nós vamos sair dali. Posicionei os meus cromossomos. Beleza, eu posicionei no centro para quê? Porque eu precisava chegar e ter todos eles alinhados para puxar eles cada um para sua nova célula. Porque essa minha célula aqui, ela vai chegar e ela vai formar duas células filhas. Então, de um lado aqui, de um polo, eu vou formar uma e de outro polo eu vou formar outra. Então, agora, basicamente, cada um vai pegar ali sua cópia. Lembra que eu expliquei para vocês e eu bati ali no começo o que era, como era composto meu cromossomo. Então, esse meu cromossomo, ele é um cromossomo duplicado com duas cromátides irmãs. Então, cromátide 1, cromátide 2, unidos pelo meu centrômero. Na minha anáfase, esse meu centrômero, ele vai ser, quebrado, ele vai ser partido. Porque eu não quero mais que essas duas cromátides fiquem juntas. Eu quero puxar uma para cada célula. Já que a 1 e a 2 elas não possuem a mesma informação, a minha célula filha precisa ter a mesma informação também. Então, esse 1 vem para cá e esse 2 vem para cá. E aí, o meu material genético na célula 1 e na célula 2 vai ser exatamente o mesmo. Então, as duas vão ter a mesma informação. Aí é exatamente isso que é o marcante da minha anáfase. Minha anáfase é a separação das cromátides irmãs. Isso é muito importante, cromátides irmãs. Por quê? Porque tem uma fase lá da minha meiose que não é separação da minha cromátide irmã, é separação do meu cromossomo homólogo. Então, vocês precisam dominar esses conceitos e saber que cromátide é mitose, tá? Então, beleza. Separei, rompi ali o meu centrômero. Separei minhas cromátides irmãs. Quando eu estou nesse meu movimento de separação, ele não é na mesma velocidade. Então, ele vai acontecendo aos pouquinhos. Então, é tipo assim, como se essa daqui de cima eu estivesse puxando, às vezes, um pouquinho mais rápido do que essa daqui que está aqui embaixo. E aí, devido a isso, ocorre um fenômeno que a gente chama de não disjunção cromossômica, que basicamente só diz que em alguns momentos ali, milissegundos que sejam, uma célula vai acabar tendo uma maior quantidade de cromossomos do que outra. E nada mais é do que dizer isso, porque eu puxei um mais rápido, então é tipo, se eu tiver um monte de biscoito em cima da mesa, e eu tô aqui dividindo meus biscoitos com minha irmã, eu vou pegar 10 biscoitos, minha irmã vai pegar 10 biscoitos também. Só que eu peguei mais rápido, mas eu só peguei 10. Ela demorou um pouquinho mais. Então, às vezes, quando eu já tava com 10 na minha mão, ela ainda tava com 8 na mão dela. Então, ela demorou um pouquinho mais de pegar os outros. Mas no final, a gente acabou com a mesma quantidade. Só que aí, naquele momento específico, tinha uma diferença. Então, é basicamente só para representar isso daqui, tá? Não tem nenhuma coisa muito grande. Mas é bom saber que a não disjunção cromossômica, como ela diz referência à separação, a quantidade de cromossomos em cada célula, ela é uma fase, uma característica aqui da nossa anáfase, tá? E ela vai terminar quando esses meus cromossomos atingirem os polos, ou seja, quando eu conseguir puxar eles aqui para as minhas extremidades. Quando isso acontece, eu vou para a minha fase final, que é a minha telófase. Isso daqui está dividido em 4 fases.
Eu vou mostrar para vocês outro desenho que divide em mais fases, tá? Mas as centrais são sempre essas 4. A única coisa é que a primeira, ela tem uma subdivisão. Mas são essas 4 fases. Então, a telófase é a fase final. E nela, a gente vai começar a reestruturar toda a minha célula para ela ser funcional de novo. Então, beleza, cheguei, já tenho meus cromossomos, cada um em sua extremidade. Eu vou guardar esses cromossomos de volta na minha membrana nuclear. Então, eu reestruturo minha membrana nuclear, crio ela de novo e protejo ali. Crio de novo meu nucleolo, que também foi destruído. E agora que eu não preciso mais das minhas fibras do fuso mitótico, essas fibras elas vão se degenerar. Porque não faz sentido elas estarem ali se eu não estou mais em divisão mitótica. Então elas degeneram, se destroem, e aí eu vou voltando a reconstruir a minha célula. E vai ocorrer o fenômeno que a gente chama de citocinese. Minha citocinese nada mais é do que realmente chegar e dividir agora, finalmente, essas minhas células. E isso vai ocorrer a partir de regressão, de contração da minha membrana plasmática. Então, formei minhas estruturas aqui, ó, cada uma de um lado. Minha membrana plasmática começa a se contrair. Quando esse fenômeno ocorre de fora para dentro, a gente chama de centrípeto. Então, esse tipo de citocinese é citocinese centrípeta. Por que eu estou destacando isso? Porque a citocinese vegetal, por exemplo, ela vai ser centrífuga, ela vai ser ao contrário, ela vai ocorrer do centro para as beiradas, porque as células vegetais têm parede celular, aqui a gente não tem. Então, o processo é diferente. Então, é legal saber que o tipo de citocinese aqui é uma citocinese centrípeta. E assim eu consegui dividir minha célula e vou reestruturar todos os seus componentes para voltar a funcionar normal e conseguir o meu resultado de 2 células iguais. Então, só para voltar aqui, quais são as fases? Lembra dessa siglazinha aqui, ó, PMAT. P de prófase, ou seja, meu processo ali de preparação. Metáfase, lembra que metáfase começa com letra M de meio. Então é quando meus cromossomos ficam todos ali no meio da célula. E se eu organizei eles no meio da célula, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou separar. Então, se eu vou separar, eu estou construindo a minha anáfase. E por fim, a nossa telófase, que vai concluir todo o processo, vai dividir ali a nossa membrana e a gente vai ter finalmente as minhas células filhas criadas. Aqui em geral eu falei para vocês que às vezes vocês podem ver outras subfases, tipo por exemplo a prometáfase. A prometáfase, assim, na verdade, ela é justamente o intermediário aqui. Não, alguns livros trazem ela, outros livros não trazem ela. Então as principais realmente são prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Tanto é que tem até alguns livros que trazem a citocinese como se ela fosse a última etapa, sendo que na verdade ela é um evento da telófase. Então isso daí varia um pouquinho. Eu descrevi para vocês como a descrição mais geral e a mais importante, que são as 4 fases. Mas só para vocês saberem, interfase, que é quando a gente tem a multiplicação do nosso conteúdo celular. Então, cromossomos, organelas, componentes celulares, tudo se multiplica. Aqui a célula dá uma crescida também. A nossa prófase aqui vai começar a preparar para a nossa divisão. E aqui a diferença entre essa prófase dividida e essa prometáfase é que essa prometáfase ela só começa a simbolizar a organização dos meus cromossomos. Então, a indicação dela é isso. É você ter saído de algo desorganizado para os meus centríolos já posicionados e os meus cromossomos começando a se organizar, mas ainda não organizados. Quando eles se organizam e estão no centro, aí já é metáfase. Então, ela é realmente aqui só um intermediário, tá? Anáfase, telófase e o ciclo concluído com 2 células filhas exatamente iguais à inicial.
Agora nós vamos para a nossa meiose. Nossa meiose, como eu falei, ela é o nosso processo que vai representar a nossa reprodução sexuada, ou seja, a nossa produção de gametas. Quando a gente fala que uma reprodução ela é sexuada, é porque a gente tem a junção de informações genéticas diferentes, ou seja, informação genética do pai e informação genética da mãe. A nossa mitose é um processo assexuado, porque você pega uma célula e você cria um clone, então você não teve mistura genética. Isso é legal vocês saberem também, para vocês, só para vocês, caso tenha ali no meio da descrição da questão, vocês não estranharem, tá? Mas só para saber mesmo. Aqui nós buscamos reprodução de gametas. Muito típico o professor botar lá um quadrozinho comparando mitose e meiose, ou alguma tabela, ou seja lá o que for, para vocês relacionarem, por exemplo, aqui de um lado todas as características e do outro aqui, sei lá, número 1 mitose, número 2 meiose, e pedindo para vocês botarem as características. Então, o que muito aparece é isso daqui, busca de reprodução de gametas. Por quê? Porque é o principal objetivo desse nosso processo. Então, nossa meiose, ela busca isso. Não tem como não ser cobrado isso daqui, tá? Vai formar 4 células filhas haploides, ou seja, com metade do número de cromossomos, e por isso eu chamo de processo reducional. Um termo para vocês saberem é processo equacional. O processo equacional é o da nossa mitose. Quando uma célula 2N gera uma célula 2N, ou seja, uma célula igual. Não modificou nada, é tudo igual. Já o nosso reducional não, ele diminui, né? Ele divide ao meio. E aí, beleza, ela vai ser dividida em duas grandes fases, meiose 1 e meiose 2. E cada uma dessas fases vai ter 4 subfases, que são as fases que a gente já falou. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só que a diferença aqui é que quando for da meiose 1, a gente vai simbolizar com o número 1 no final, ou seja, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E quando for da meiose 2, a gente bota o número 2 no final. Então, vai ser, né, prófase 2, metáfase 2 e blá, blá, blá. Vamos tratar cada uma delas também. Aqui do lado da imagem é só realmente assim para representar para vocês um geral do processo. Mas, basicamente, aqui o que vai estar acontecendo é a produção dos nossos gametas. Ou seja, a gente pegou uma célula aqui, vamos dizer assim, completa. E a partir dessa minha célula completa, eu gerei 2 células com metade do número de cromossomos. A gente vai trabalhar aqui direitinho o que é que acontece, os eventos especiais, tá? E vamos lá. Primeira coisa muito importante de vocês saberem é que a prófase 1, ou seja, a prófase da meiose 1, ela é especial. E ela é especial como? Ela é um processo que ela é mega detalhada para a gente estudar. Tem algumas coisas importantes, umas coisas mais prevalentes que eu quero que vocês saibam, tá? E quais são essas coisas? Eu não acredito que o professor de vocês vá cobrar essas fases detalhadamente, tá? Raramente, assim, eu vi um professor que botava questão, assim, tipo, perguntando o que é que acontece em cada uma. Então, assim, eu vou dar uma explicaçãozinha bem geral mesmo, mas às vezes ele pode perguntar os nomes e a ordem, tá? Então, por exemplo, qual é a primeira, qual é a segunda? São 5 aqui, ó, no total. Então, às vezes ele pode perguntar, ou, por exemplo, botar todos os nomes e perguntar de qual fase ele faz parte. Então, você precisa saber que essas divisões são da prófase 1. E quais são elas? Nós temos leptóteno, zigóteno aqui no 2, paquíteno no 3, diplóteno e diacinese. O que é importante nisso? Esses processos todos, eles nada mais são do que processos para aumentar a variabilidade genética. Então, meus cromossomos, eles vão ter interações para trocar informações. Então, vamos supor que às vezes eu tenho um gene ali que é recessivo. E aí, para eu ter mais variabilidade, eu vou trocar com ali de um amigo meu que tem esse gene, só que ele, ao invés de ser recessivo, ele é dominante. E aí a gente troca. Ele fica com o gene recessivo e eu fico com o gene dominante. Então, eu começo a criar uma variação da minha estrutura básica.
mas isso ocorre dentro da própria célula. E esse processo aqui, ele vai justamente ter essa representação. Mas qual é o meu destaque hoje? Primeiro, vocês saberem essas daqui, os nomes. Então, qual é a ordem? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Tem que saber essa ordem, tá? Então, se vocês estão com algum papelzinho aí, anota cada um desses nomes. O que acontece no leptóteno? O leptóteno, ele vai iniciar a espiralação cromossômica. Ou seja, é quando esses meus cromossomos que estavam lá mega soltos começam realmente assim a organizar e a se condensar. Ou seja, eles inicialmente eles são finos, né? Eles estão todos esticadinhos. Aqui naquele exemplo lá do cachinho que eu falei para vocês no começo, quando tá molhado, ele fica bem esticado. Aqui ele vai começar a se organizar, tá? Ele ainda não está completamente organizado. Quando ele está organizado e ele já formou as minhas duas cromátides irmãs, essas cromátides vão estar aqui posicionadas uma pertinho da outra. Quando elas se posicionam, elas se organizam, isso forma o nosso zigóteno. Ou seja, a diferença entre leptóteno e zigóteno. Leptóteno, condensei material genético e comecei a organizar. Zigóteno, já tem aquele material genético organizado e começando a se alinhar. Beleza, ele se alinhou aqui no meu zigóteno. Quando ele está alinhado, eu chamo de sinapse. É justamente esse desenho aqui representado. Percebam também que o meu nucleolo ele já desapareceu. Eu falei para vocês quando eu expliquei mitose, que é uma das coisas que acontece na prófase da mitose. Aqui também vai acontecer isso, meu nucleolo também vai sumir. Saí daqui, vim para o meu paquíteno. Meu paquíteno, ele já é um pouquinho diferente. Eu vou duplicar aqui meu material genético outra vez. E aí eu crio o que eu chamo de par bivalente. Ou seja, eu tenho duplas aqui. Além de eu ter o meu cromossomo duplicado, eu também tenho ele aqui organizado, beleza? Então, ó, aqui até diz, a espiralação progrediu. Agora são bem visíveis as duas cromátides de cada cromossomo homólogo pareado. Ou seja, tem aqueles meus... Ah, sim, isso é importante vocês saberem. Uma coisa. Eu falei que vocês precisam saber a diferença entre cromátides irmãs e cromossomos homólogos, tá? Gente, como assim? Só uma coisa. Como esse assunto ele é cheio de informações, às vezes eu tô explicando uma coisa para vocês e eu lembro de outro conceito e acabo tendo que citar eles para vocês não se perderem. Então, tipo agora, né? Eu já ia só falar direto, mas eu lembrei que vocês precisam saber disso também, tá? Então, só para lembrar. A gente tem aqui nosso cromossomo com duas cromátides. Eu falei para vocês que essa número 1 e essa número 2 são exatamente iguais. Ou seja, se aqui diz que meu cabelo tem que ser liso, na 2 também que diz que meu cabelo tem que ser liso. São iguais, iguais, iguais. Mesma sequência de aminoácidos, tudo igualzinho. Cromossomos homólogos é quando esse meu cromossomo, ele tem outro aqui do lado. Deixa eu escolher outra cor. Que carrega as mesmas informações, só que não da mesma forma. Então, por exemplo, se nesse daqui, nesse vermelhinho, eu digo que o meu cabelo ele tem que ser liso, no 2 aqui do lado, no meu azul, eu digo que ele tem que ser cacheado. Só que os dois têm informação sobre cabelo, entendeu? O que está diferenciando é que um vai dizer que ele é de um jeito e o outro vai dizer que meu cabelo é de outro. Então, quando eu falo aqui para vocês que agora eu tenho a posicionamento, a organização entre dois cromossomos homólogos, é porque eu peguei e ao invés de eu fazer que nem eu fazia lá antes, na minha prófase da minha mitose, que eu só chegava e posicionava os cromossomos no meu equador, lembra quando tá indo ali já para minha metáfase, saindo da prófase para metáfase, começo a organizar meus cromossomos. Eu tenho filhinhas que são apenas um cromossomo por vez. Então, eu tenho um cromossomo aqui, eu tenho outro cromossomo embaixo,
e eles estão ali duplicados com as cromátides irmãs. Nesse daqui, além de eu ter as cromátides irmãs, eu tenho o alinhamento entre homólogos. Por isso que esse processo está acontecendo, eu estou encontrando os homólogos. Então, a minha característica que está aqui, ela dita a mesma característica que está aqui, só que de formas diferentes. E eu quero gerar duas células que tenham metade da informação. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu for gerar minhas células filhas, uma célula filha vai, por exemplo, estar dizendo que meu cabelo é cacheado. Outra célula filha vai estar dizendo que meu cabelo é liso. E vamos supor que essas células sejam dois espermas. Eu tenho dois espermas com informações diferentes. Quando eu for cruzar lá, eu encontro com um óvulo, essas características vão se juntar de novo e eu vou ter a determinação do resultado final. Mas então as minhas informações genéticas entre meus espermatozoides não são iguais. Elas ditam as mesmas coisas, ou seja, as duas estão ditando o cabelo. Contudo, cada um diz o cabelo de uma forma diferente, um jeito diferente, tá? Então, beleza. Bati aqui um pouquinho porque eu sei que isso daqui gera dúvida depois, é uma coisa que às vezes pode ficar um pouco complicado. Então, lembrar aqui, prófase 1, condensei, tenho duplicado as minhas cromátides irmãs, então eu tenho cromossomo com duas cromátides, mas além de ser um cromossomo com duas cromátides, eu vou ter um encontro aqui, alinhado um ao outro, em busca desse alinhamento, né? Cromossomos homólogos. Contudo, outro detalhe importante, esses meus cromossomos homólogos, eles não estão fazendo o alinhamento igual o alinhamento lá da minha metáfase. Não é para já puxar e ir para cada um para seu lado. Esse alinhamento aqui, ele busca aumentar ainda mais a minha variabilidade genética. Porque eu falei para vocês que um cromossomo vai trocar com o outro, que nem eu disse. Eu tenho um gene recessivo, meu amigo tem dominante, a gente vai trocar. Então aqui eu estou organizando a minha célula para poder fazer essa troca inicial de informação ainda. Então, no meu paquíteno, esses meus cromossomos, que são homólogos, eles estão começando a se encontrar pela primeira vez. Saí do paquíteno, vim para o meu diplóteno. Meu diplóteno, vocês podem ver aqui, ó, que eu estou fazendo essa troca de informação já. Então, aqui, ó, a pontinha cinza aqui, ó, tá sendo trocada com a pontinha rosa. E cada um tá pegando uma informação diferente. E aí, beleza, se os dois dizem para cabelo, eu fui lá e só dei uma conversada, entendi formas diferentes de fazer cabelo. A gente trocou informação, a gente se enriqueceu. E aí, para terminar, a minha diacinese, ou seja, eu vou ter a separação aqui, indo cada um para o seu canto, porque a gente já fez aqui a troca que eu queria, que era essa troca aqui de informação. O que é importante? No momento aqui do meu diplóteno, aí sim, lembra que eu falei para vocês que algumas coisas aqui são cobradas? Se eles forem cobrar para vocês, eles vão cobrar diplóteno, tá? Porque o diplóteno ele é conhecido pela fase que ocorre crossing over, tá? O crossing over é isso que eu falei para vocês, olha. É quando eu pego um cromossomo homólogo e troco informação com o do lado. Então, isso daqui, ó, é o meu crossing over. E quando eles estão aqui trocando, vocês veem que forma uma estrutura como se fosse um X? Então, eu tenho uma pontinha aqui, ó, cruzando com outra. Por ser um X, a gente chama de quiasma. Quando vocês forem escrever... Isso é questão de prova também. Quando vocês forem escrever quiasma, eu recomendo, obviamente não é o jeito certo, mas escreve quiasma assim, ó. Com X, para vocês lembrarem que é justamente a representação dessa morfologia do cromossomo. Ou seja, esse formato que os cromossomos adquirem. E o nome é justamente por isso, é só porque os cromossomos estão formando essa estrutura de X. Então, isso se chamou de quiasma. Então, o que é que o professor pode perguntar aqui para vocês? Qual dessas fases, dessas subfases da minha prófase 1, são caracterizadas pelo quiasma e pelo crossing over? Qual que vai ser? O meu diplóteno. Então, se for para destacar alguma coisa dessa parte, eu destaco muito aqui o meu diplóteno. Saibam diplóteno, tá? Então, depois peguem o slide, dá uma lidazinha melhor aqui.
Mas é basicamente isso, tá? Aí, beleza. Agora já vai ficando mais fácil. Eu sei que ali ainda é um pouquinho chato. Eu sei, ó, esse assunto, assim, ele não é um assunto maravilhoso, mas quando vocês vão lendo, vocês vão aprendendo, vocês vão absorvendo cada vez melhor. E ele vai ficando um pouquinho mais fácil, porque vocês percebem que muitas coisas se repetem, são coisas parecidas. Então aqui vocês estão vendo os mesmos nomes da minha mitose. Só que como eu falei, eu estou falando da meiose 1. Então todos os nomes são acompanhados do 1. A diferença aqui é que a minha meiose 1, ela é focada em cromossomos homólogos. Eu quero que, se vocês puderem aí, se vocês tiverem um caderno alguma coisa, vocês anotem isso. Botar que o foco da metáfase, ou da metáfase o quê? Da meiose 1, são cromossomos homólogos, tá? Porque na meiose 2, aí vão ser novamente as cromátides irmãs. Porque ela é o quê? Ela é igual à minha mitose. Então, o diferencial é isso daqui e o diferencial é minha prófase. Então, beleza. Metáfase. Metáfase não é quando eu alinho tudo ali no meu equador da célula? Então, isso vai ocorrer. Só que ao invés de ocorrer com cromátides irmãs, do mesmo cromossomo, vão ocorrer com cromossomos homólogos. Então, eu vou ter duplinhas. Aqui no centro, eu teria assim, ó. Um desse lado e o homólogo do outro lado. Aqui, o homólogo do outro lado. Vou ter formação do fuso mitótico do mesmo jeito. Vou puxar eles para o lado do mesmo jeito. Só que, como eu estou puxando cromossomos homólogos, os meus microtúbulos eles vêm, se grudam aqui no meu centrômero e vão puxar sem precisar romper o meu centrômero. Porque é justamente um cintozinho ali que vai pegar e vai só levar um cromossomo para cada lado. E assim eu consigo separar os homólogos. Ou seja, primeiro eu preciso separar os meus homólogos para pegar minha meiose 2 e aí sim separar minhas cromátides irmãs. E isso é muito importante. Porque fazendo o processo nessa ordem eu consigo garantir a redução do meu material genético. Ou seja, o meu material genético ele vai diminuir em quantidade graças a essas características, tá? Enfim. Aqui, ó, a anáfase, né? Cada cromossomo homólogo é puxado para os polos da célula. Essa imagem aqui representada. E essa anáfase vai diferenciar da anáfase da mitose, pois não ocorre rompimento dos centrômeros, ocorrendo apenas a migração de cromossomos inteiros, já que eles são iguais, eles são homólogos, tá? Então, uma dica, toda vez que vocês forem ler esse assunto e vocês virem alguma coisa dizendo aqui, tipo, isso se diferencia de tal coisa por causa disso. É uma informação importante. Então, aqui está dizendo, a anáfase 1 está dizendo que ela vai se diferenciar da anáfase da mitose porque não ocorre rompimento de centrômero. Então, isso é uma informação que vocês precisam saber também, beleza? Aí, certo, cada um foi para o seu canto, telófase vai ser igual, eu vou chegar, vou fazer citocinese, vou reconstruir minhas membranas que se perderam, enfim. Vou voltar a fazer as mesmas coisas que eu fiz na minha mitose. No final, ao invés de ter... no final dessa fase da meiose 1, eu vou ter duas células filhas ainda, porque são a mitose 1 e a mitose 2. Essas minhas duas células filhas, elas sofreram aqui essa fase reducional, certo? Então, elas estão com a metade no número de cromossomos normal. Ou seja, eu tinha 46 cromossomos, eu agrupei ele em filinhas de 23 de cada lado. Cada célula filha está com 23 cromossomos. Eu vou pegar esses 23 cromossomos, cada célula filha, e vou agora para a minha meiose 2. E eu vou dividir aqui as cromátides irmãs. Então, voltando ao destaque. Meiose 1, divisão de cromossomos homólogos. Meiose 2, divisão de cromátides. Então, aqui na minha meiose 2 é realmente ali igualzinha à minha mitose. Eu vou pegar e a minha célula que está lá com 23 cromossomos, ou seja, a minha célula que já foi transformada em haploide, ela só vai pegar e vai gerar um clone igual a ela. E esse é o principal objetivo aqui, tá?
Então aqui eu até botei, se vai se assemelhar muito com a mitose. As fases, a descrição é a mesma. Ou seja, é só pegar e lembrar do que aconteceu ali na nossa mitose. E aqui, diferente da nossa meiose 1, aqui sim eu vou chegar e eu vou dividir agora, quebrar o meu centrômero. Então, se o professor perguntar onde tem quebra de centrômero na meiose, vocês sabem que é na anáfase 2, ou seja, meiose 2. No final, eu consegui gerar ali as minhas 4 células filhas que eu estava precisando. Como eu botei aqui, 2 foram geradas na meiose 1 e aquelas da minha meiose 1 se multiplicaram e agora eu tenho as minhas da meiose 2. Só para voltar aqui para a imagem rapidão. Imagem lá do comecinho aqui. Isso foi o que aconteceu. Mitose, peguei 2N, fui lá e dividi. Se vocês olharem esse meu desenhozinho aqui, ó, é praticamente a mesma coisa desse daqui de baixo. A única diferença é que a inicial era N, então as filhas também são N, porque isso daqui é uma mitose. O diferencial foi aqui, ó, de 2N se tornando N, beleza? Que é, no caso, a minha meiose 1. Tá, tudo isso aqui que eu expliquei para vocês é importante para entender a nossa segunda parte, que é a gametogênese. É onde a gente vai estudar mais específico agora. A gente vai pegar aqueles processos e vai aplicar para a formação de um esperma e para uma formação de um óvulo, tá? Primeira coisa, sempre quadros comparativos são muito importantes. Diferenças principais. Espermatogênese, sexo masculino, né? Vai ocorrer ali nos testículos e tal. Busca a produção de espermatozoides. E isso é legal e é importante saber. Vai se iniciar na puberdade e acontece durante toda a vida adulta. Muito importante, muito importante. Ovogênese, formação ali do nosso óvulo. Sexo feminino ocorre nos ovários. Produz, né, o nosso ovócito maduro, o nosso óvulo. E vai se iniciar antes do nascimento, continuando na puberdade, parando na menopausa. Ou seja, esse meu processo de ovogênese, ele vai ter 2 pausas. A gente vai ver quais são essas pausas, tá? Mas ela pausa ali no nascimento, ou seja, a gente tem uma semi-preparação desse processo. Quando a gente vai nascer, ele é parado, fica ali, né, por anos, sem ter nenhuma diferenciação celular, até que a menina ali, né, tem sua primeira menstruação, tem o início da puberdade, e aí esses processos voltam a ocorrer, tá? E vai formar também corpúsculos polares. A gente vai ver o que é isso também. Vamos começar aqui pela espermatogênese. Como o nome já diz, o objetivo aqui primordial é formar espermatozoide. Tá, características principais que vocês precisam saber. Os períodos, ou seja, as fases. Pode ser questão de prova. Quais são as fases da espermatogênese? E quais são elas? Nós temos fase germinativa, primeira, de crescimento, de maturação e de diferenciação, que também pode ser chamada de espermomiogênese. Ou espermiogênese também. Isso vai acontecer ali, né, nos testículos. E vai seguir justamente essa ordem, como eu botei para vocês. Cada um desse período vai formar uma célula diferente. Tem que saber esses nomes aí, pode ser questão de prova também. Beleza, o que é que eu quero que vocês saibam? Existe uma célula base que vai originar essas nossas células sexuais. Essa célula base, ela é comum tanto aos homens quanto às mulheres, que a gente chama de célula germinativa primordial. As nossas CGPs. Elas se encontram na parede da vesícula vitelínica. Isso pode ser questão? Pode, mas se ele for cobrar, ele vai cobrar essa sigla, CGP. Ficou feio o meu G aqui, mas eu acho que dá para entender um pouquinho.
Então, CGP, célula germinativa primordial, é a que vai originar aqui, ó, espermatogônia, ovogônia, vai iniciar tudo, tá? Beleza. CGP é a primeira. A gente tem ela aqui representada. A célula germinativa é uma célula diploide 2N que vai sofrer esses processos. Como ela é germinativa, o que é germinação? É criação, é o começo de tudo. Então, nada mais justo do que a minha primeira fase ter esse nome de fase ou período germinativo. Então, o que vai acontecer? A primeira coisa, eu vou pegar e eu vou multiplicar essa minha célula germinativa. Então, beleza, multipliquei ela, mas eu multipliquei primeiro para aumentar a quantidade do meu resultado final. E eu ainda não estou ali direto do meu esperma, eu estou só reproduzindo ela, multiplicando ela. Se eu estou apenas multiplicando ela e gerando clones, eu estou em um processo de mitose. Então, questão de prova que já vi. Dizer que a mitose precede, ou seja, vem antes da meiose. Verdadeiro. Porque eu primeiro multiplico minha célula germinativa primordial e depois eu passo ali pelos meus processos de chegar e formar realmente minha célula reprodutiva. Então, se cair isso na prova de vocês, não tenham medo, primeiro vem mitose, depois vem meiose. E isso vale também lá para a questão feminina que a gente vai trabalhar, tá? Vale para os dois. Primeiro mitose, depois meiose. Beleza. Saí da célula germinativa e vou formar minha primeiro resultado aqui. São as minhas espermatogônias. É o comecinho de tudo, tá? É a primeira realmente ali específica ali para formar espermatozoide. Minhas espermatogônias, eu vou pegar agora elas e vou começar a multiplicar ela. Então, multipliquei, estou fazendo o quê? Mitose. Estou formando mais espermatogônias. Então, na verdade, o meu período, minha fase germinativa, ela é só isso. Peguei espermatogônias e multipliquei. Então, ok, sem muita dificuldade. Se eu estou multiplicando e criando células iguais, é mitose. Então, associem. Primeiro período germinativo, a gente tem a multiplicação de espermatogônias por via de mitose. Só isso. Saí daqui, agora eu vou para o meu período de crescimento. E o nome já diz exatamente o que é que acontece. Essa minha espermatogônia, ela foi dividida, mas ela precisa crescer mesmo, literalmente crescer. Porque o que é que acontece? Ela, por exemplo, se eu tenho uma coisinha desse tamanho aqui, ó, e eu vou gerar duas células filhas, essas minhas células filhas, elas vão ter metade do tamanho dessa daqui, velho. Então, eu vou ter, por exemplo, uma desse tamanho e outra desse. Mas a célula funcional que eu preciso é desse tamanho inicial. Então, eu vou pegar e eu vou começar a aumentar o conteúdo celular. Então, por exemplo, eu vou aumentar meu citoplasma, eu vou aumentar minhas organelas. E aí, para fazer esse aumento, e por exemplo, essa minha célula que estava desse tamanho, ela começar a crescer e ficar desse tamanho aqui, que é o tamanho que eu espero. Então, meu período de crescimento, ele é o que o nome diz. Então, ele vai fazer o quê? Ele não é uma divisão celular, ele é apenas um crescimento na minha célula. Então, fácil também de entender, tá? Germinativo, só multipliquei. Como eu acabei multiplicando muito, meu resultante acabou sendo menor, então eu vou crescer ele. Que beleza, período de crescimento. Agora já vou especificar, agora eu vou iniciar minha meiose, agora eu realmente quero formar lá no final o meu espermatozoide. Só que lembrem que a gente tem meiose 1 e meiose 2, tá? Desculpa. Então, os meus dois próximos processos, eles têm essa referência. Que é o quê? Meus dois próximos resultantes, na verdade. É a formação de espermatócito secundário e de espermátide. Meu espermatócito primário, ele é resultante justamente desse meu crescimento. Então, eu peguei a espermatogônia, aumentei o tamanho dela, formei espermatócito primário.
Agora, o meu espermatócito primário, ele quer virar secundário. Então, ele sofreu a primeira fase ali da meiose, que é a fase reducional. Porque é quando eu chego e eu separo meus cromossomas homólogos, que a gente acabou de ver. Então, a minha resultante aqui, ó, já são células haploides e não diploides. Isso é questão de prova. Então, pode ser perguntado em qual fase a gente tem a formação, finalmente, de células haploide e não diploides. Qual vai ser a fase? Fase de maturação, ok? Então, onde eu realmente começo a ter as minhas células ali com o meu material genético já pronto, ali encaminhado para gerar o nosso espermatozoide. Então, esse período aqui, o que ele pode perguntar às vezes é qual? Qual é a primeira célula que já é haploide? Seria meu espermatócito secundário. Então, tenham isso daí também guardadinho aí no coração de vocês. Espermatócito secundário e ou período de maturação como representantes do processo de meiose. Agora, como minha meiose é meiose 1 e meiose 2, a minha meiose 2 ela só faz chegar e multiplicar. Ela é uma mitose, de certa forma, uma mitose disfarçada, né? Como o nome de meiose. Então, ela chega e ela multiplica essas minhas células haploides aqui formadas. Então, eu vou ter sendo construídas as minhas espermátides. Então, as minhas espermátides, elas são o resultado final do meu processo de meiose e elas estão quase prontas como espermatozoides. Só que lembra o que eu falei? Estão quase. O que é que falta? Falta o seguinte. Essas células, se vocês observarem, são células básicas. Como assim? Elas têm aquele formatinho circular, elas não têm nada demais. E se vocês lembrarem, nosso espermatozoide ele não é assim. Nosso espermatozoide ele tem inclusive um rabinho ali para poder se mover, para poder ter agilidade. E enfim, para ele ganhar esse formato, essa estrutura dele especial, ele precisa passar pelo que a gente chama de citodiferenciação, ou seja, é uma mudança na sua estrutura. Por exemplo, ele precisa ali chegar e criar muito mais microtúbulo para poder estruturar, para poder dar base aí, né, para o seu flagelo, que é esse rabinho. Então, nesse meu período final, ó, que eu vou sair de espermátide para espermatozoide, não é um período de divisão celular, é um período de especialização. Então, eu só peguei e mudei a forma dele. É como se aqui eu tenho minha célula molde feita, ou seja, eu tenho meu barro aqui, e agora eu vou dar formato e criar um vaso. Então, é a mesma base, mesmo barro nos dois, só que aqui eu tenho formato que ainda não tenho. Eu só tenho conteúdo. Então, beleza. Consegui continuar. Alguns pontos importantes para a gente revisar aqui, nesse processo daqui, desse primeiro desenho. Alguns momentos aqui a gente não vai ter divisão celular. A gente tem modificações na célula. Quais são eles? Período de crescimento e período de diferenciação. Ou seja, o nome já diz. Período de crescimento, lembrar o que acontece? Minha espermatozogônia, ela cresce, aumenta de tamanho e vira espermatócito primário. Por isso que é período de crescimento, ela só cresceu. Já no meu período de diferenciação, o nome também já diz. Ele se diferenciou, ou seja, ele se tornou diferente. Ele pegou essa estrutura básica aqui de célula tradicional e se tornou ali realmente a estrutura do espermatozoide. Então, esses dois períodos não ocorre multiplicação celular, tá? É uma forma de perguntar também na prova. Às vezes, ao invés de perguntar quais são os que não ocorrem, eles podem perguntar qual é o que ocorre. E aí vocês lembram que seria, no caso, o germinativo marcado por mitose, ou então o período de maturação marcado por meiose. Aqui do lado é a mesma coisa que está simbolizado na primeira imagem, só que só localizando para vocês. Por que eu fiz isso? Só para vocês lembrarem, às vezes, vai que, né, o professor de vocês cobram qual é a célula que vai dar apoio
a esse crescimento, tá? Qual que é essa célula? É justamente a célula de Sertoli. A célula de Sertoli, ela é uma célula que ela vai estar aqui no meio, ela é bem grandona e ela meio que abraça todos essas minhas células que estão sendo criadas, né? Essas minhas espermatogônias, espermatócitos, tudo isso. Ela abraça e ela dá sustentação para sua formação. Então ela dá realmente um apoio. Então eu realmente só botei isso daqui para vocês localizarem a célula de Sertoli, que ela está aqui no meio, e vocês localizarem também na estrutura. Porque esses meu processo em si está ocorrendo no meu testículo. Mas ele está ocorrendo no meu testículo e esses meus resultantes vão ser armazenados aqui no meu epidídimo. Então, às vezes, ele pode perguntar onde que são armazenados ali, né, os meus espermatozoides, esse produto ali da minha diferenciação. Ele vai ser armazenado no epidídimo. Então, às vezes, pode ser que seja pedido isso daí, tá? Mas eu acho que não. Acho que é mais interessante eles cobrarem essa primeira imagem aqui. Então, se for para destacar uma para vocês baterem mais e relembrarem mais, relembre essa daqui, ó, número 1. Aqui é a descrição de tudo. Não vou ficar lendo o texto, mas eu botei no slide, porque se vocês forem depois pegar o slide para dar uma lida, vocês pegam e vocês veem os detalhes. Vocês vão ver que tem vários slides aqui que eu vou só mostrar para vocês, porque são coisas que eu já explico, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa. São só as fases com mais detalhes, mais descritas aqui. O que eu quero mostrar aqui para vocês é essa parte daqui, que é justamente o que eu falei para vocês, que aquele meu espermatozoide, ele vai ser especializado, né? para realmente ficar com a estrutura do espermatozoide que ele tem que ter. E é essa estrutura aqui, ó. Vocês veem que ele é muito diferente daquela nossa célulazinha tradicional, que é um ovo, né? Um ovinho com núcleo. Ele saiu disso daqui e ele formou essa outra célula extremamente complexa. Por isso que eu chamo de citodiferenciação, porque é uma célula diferente dessa inicial. E aí ele é dividido assim, né? Em alguma... esse processo também pode ser chamado de espermiogênese. Vou ter esse nome aqui para vocês também saberem, né? Enfim, o que é que eu tenho que destacar daqui? Estruturas gerais. Saber que o meu espermatozoide ele é composto por uma cabeça, uma peça intermediária e uma cauda. Que nessa cauda tem uma peça final aqui, uma porçãozinha final, não tão importante, mas é só para dizer que é o fim do flagelo, tá? O que é que eu tenho que saber? Na minha cabeça, eu vou ter uma estrutura extremamente importante, que eu chamo de acrossoma. O acrossoma, ele possui diversas enzimas. E essas enzimas que estão aqui vão servir para ajudar a penetração ali no meu ovócito. Então, quando eu vou chegar e fazer aquela velha encontro do espermatozoide com o óvulo, e ele precisa penetrar ali as paredes para entrar e juntar os núcleos, o que vai possibilitar principalmente esse processo vão ser as enzimas que vão estar aqui. A gente vai ver esse processo também. Mas vocês precisam saber desse nome, desse acrossoma, que é a estrutura principal. Por quê? Porque naquele meu processo de citodiferenciação, meu espermatozoide, ele perdeu quase tudo. O que ele não perdeu foi justamente o meu acrossoma. O meu acrossoma, na verdade, ele é fruto do nosso Golgi. Lembra do complexo de Golgi? Meu complexo de Golgi armazenou essas enzimas e criou o acrossoma. Mas eu perdi aí retículo, eu perdi, deixa eu ver, os retículos em si, né? Perdi lisossomo, perdi um monte de coisa, um monte de organela. Eu mantive a especialização do meu complexo de Golgi, que é o macrossoma. Mantive meu núcleo, claro, porque meu núcleo tem informação genética que vai juntar lá com o meu óvulo. E mantive também as minhas mitocôndrias. Minhas mitocôndrias estão localizadas aqui, ó, na minha peça intermediária. Isso é importante de vocês saberem. Porque quando o espermatozoide ele tem um encontro lá com o óvulo, ele vai manter e ele vai jogar dentro do óvulo apenas o material genético dele. Então, todo o resto ele perde.
que isso implica? As nossas mitocôndrias. Como as mitocôndrias aqui do meu espermatozoides estão na peça intermediária, as mitocôndrias a gente herda apenas das nossas mães. Isso é importante lá para identificação, por exemplo, de cadáver, alguma coisa assim. Porque mitocôndria possui material genético especial, tá? Então, a maioria ali, todas as nossas mitocôndrias, na verdade, a gente vai estar herdando aí das nossas mães. Porque a gente tem a perda dessa peça intermediária, dessa cauda e dessa peça final. Ou seja, tudo que está por aqui vai ser perdido também. Então, essas mitocôndrias a gente também perde. Mitocôndria, para quem esqueceu, serve para produzir energia. Então, eu preciso de bastante delas aqui na minha peça intermediária para poder dar energia para movimentar aqui essa minha cauda, esse meu flagelo. Senão, como é que ele vai bater? Ele é uma turbinazinha. Então, é como se eu tivesse aqui, sei lá, um jet ski, eu preciso ali no meu motor para poder correr. Então, a minha mitocôndria é o meu motor. E aqui seria a minha estrutura ali que vai dar movimento, a minha cauda, né? Enfim. Aqui é um detalhe importante. Isso é questão de prova, então por isso que ele está aqui isolado, assim, bem claro para vocês, tá? Que é a capacitação espermática. O nome já diz. Você pega o esperma e você torna ele capaz. O que isso quer dizer? O esperma, quando a gente fala de capacitação espermática, vocês precisam considerar que é preparar ele para fazer penetração no óvulo. Ele já está com a estrutura feita, ele já passou ali pela minha citodiferenciação e tal, já está pronto, já tem mobilidade e tal. Mas ele precisa invadir o óvulo. E o que é que acontece? Meu complexo de Golgi, ele formou meu acrossomo, né? Que é o que eu falei para vocês que tem as enzimas. Só que minhas enzimas, elas não são super poderosas. Elas vão, por exemplo, destruir uma membrana. Mas elas não vão ter poder para destruir 10 membranas. Então, eu preciso tornar a membrana do meu acrossomo o mais próxima possível do meu óvulo para poder fazer a penetração. E aí, esse meu processo de capacitação espermática visa destruir um pouco aqui da minha membrana plasmática para expor o meu acrossomo. E aí eu vou conseguir jogar essas minhas enzimas e conseguir fazer ali, criar meu caminho. Então, o que é capacitação espermática? Vai ser o processo celular por meio do qual o espermatozoide é aprimorado, ou seja, ele já estava pronto, lembra? Ele está sendo apenas aprimorado para a fecundação. Aqui, as substâncias uterinas vão degradar glicoproteínas e proteínas seminais do acrossomo espermático. Ou seja, você vai ter aqui, ó, essa região inicial sendo destruída. E assim vai tornar possível a degradação da zona pelúcida, que é justamente a membrana ali do óvulo que a gente precisa destruir para entrar, ter o contato de um núcleo com o outro. E aí essa zona pelúcida ela vai poder ser degradada pelas enzimas que estavam aqui. Ou seja, eu degradei aqui uma parte da minha membrana plasmática, degrado aqui, ó, o início da minha membrana do acrossomo, e aí quando eu degrado a minha membrana do acrossomo, eu consigo jogar as minhas enzimas no meio. Então, esse processo todo nada mais é para essas enzimas poderem chegar e destruir a minha zona pelúcida, tá? Isso é importante. Isso pode ser questão de prova. E pode ser questão de prova justamente falando a questão do lugar, porque esse processo ocorre no útero. Ele não ocorre dentro do homem, ele não vai ocorrer lá no túbulo seminífero, nada disso. Ele ocorre já quando já está ali, ó, quase tendo a fecundação. Então é importante vocês saberem o lugar por causa disso, porque eles podem botar como pegadinha e dizer que, por exemplo, quando vai ocorrer a fecundação, quer dizer, quando os espermas vão ser jogados ali no útero, eles já estão capacitados. Não, eles vão ser capacitados no útero. Tanto é que uma das coisas que faz essa capacitação é justamente o pH uterino. Beleza. Vamos agora aqui para falar da nossa ovogênese. Ovogênese, o nome já diz, vai ser a formação do nosso óvulo. E aí, beleza. Como é que é? Eu falei para vocês que esse processo aqui ele vai ter pausas. E assim,
é uma parte muito importante de vocês terem aí guardado na cabeça de vocês, tá? A primeira fase, o início desse meu processamento vai ocorrer antes mesmo da mulher nascer. Então, quando você está formando o embrião, você já tem o começo da produção disso daqui. E é produzido a partir do quê? Da mesma coisa que eu falei para vocês antes, de células germinativas primordiais, CGPs. Minhas CGPs vão se multiplicar e vão formar a minha ovogônia. Deixa até uma seta aqui, já que ela não está representada. Da mesma forma que formava lá a espermatogônia. Percebam o nome, gente. Então tá o primeiro, ovogônia, espermatogônia. São nomes parecidos que vocês podem associar para lembrar que são os primeiros, tá? Então, minhas CGPs formam as minhas ovogônias. Minhas ovogônias vão começar ali a se multiplicar e vão formar o ovócito primário. Quando forma o ovócito primário, eu travo isso daqui e deixo parado. Ou seja, tudo que eu podia envolver embriologicamente já acabou. Minha fase embriológica vai só até o ovócito primário. Aí, beleza. A menina tá lá com seus ovócitos. Isso quer dizer o quê? Isso é pré-determinado. A quantidade de óvulos que a mulher vai liberar ao longo da vida já é determinado quando ela nasce. Já tá tudo ali. Se ela tinha 300 mil óvulos, ela vai liberar 300 mil óvulos durante a vida e nada além disso. Quando acabar os óvulos, acabou esses ciclos. E aí ela entra naquilo que a gente conhece como a menopausa. A menopausa nada mais é do que, tipo, acabaram os óvulos e aí começa a ter uma queda aí na vida reprodutiva da mulher. Então, quando a gente fala justamente, né, na vida reprodutiva da mulher, a gente fala entre esses períodos, tá? Entre um primeiro ciclo ovariano até o último, até o início da menopausa. Mas beleza. Tá aqui determinado meu ovócito. Beleza, a menina nasceu, cresceu e tal. Tá lá com seus 13, 14 anos, por exemplo, e aí teve sua primeira menstruação. A primeira menstruação representa o início do ciclo ovariano. Então, aquelas minhas células que estavam paradas como ovócito primário vão poder seguir as divisões para se tornar os ovócitos secundários. Uma coisa, ovogônia, ovócito primário. Isso daqui é um processo de mitose, ou seja, estou criando uma célula com o mesmo número de cromossomos. Sair daqui e vou formar meu ovócito secundário, eu já estou falando de meiose, não é mais mitose. Aí sim, a meiose que é dividida em meiose 1 e meiose 2. Minha meiose 1, sinto muito, desculpa, ela vai formar o quê? Ela vai formar um ovócito secundário e vai formar corpúsculo polar. Tenham calma, eu vou explicar. Depois disso, ela vai pausar de novo. Por que ela vai pausar? Porque aí vai ter aquela questão, houve ou não houve fecundação? Então, se houve fecundação, segue um caminho. Se não houve, segue outro. Se houve fecundação, ou seja, se o esperma conseguiu penetrar ali, a gente vai seguir o percurso e vai para meiose 2. E aí a gente vai formar, vai dividir de novo. Lembra que é aquela parte lá que é igualzinha a mitose? Essa daqui. Mas a gente chama de meiose 2. Aí essa meiose 2, ela vai formar aqui novamente o óvulo, só que com um segundo corpúsculo polar. Beleza, agora eu vou explicar o que é corpúsculo polar. Basicamente, meu objetivo da minha ovogênese é formar meu óvulo. E o meu óvulo, ele tem que ter tudo que ele precisar. Então, basicamente, meus corpúsculos polares, eles são como é que eu diria assim? São escravinhos suicidas. Eles vão servir só para tornar possível a redução do meu material genético. Então, se vocês forem olhar funções de corpúsculo polar na internet, vocês vão ver que basicamente só cita isso. Ou em livro e tudo, que eles têm relação com a redução do material genético.
Porque esse meu processo de meiose não é para gerar uma célula filha que tenha metade dos cromossomos. Então eu preciso dividir em 2. Então aquele meu corpúsculo polar ele só serve para isso. Para pegar e conseguir dividir esse material genético. Mas o que é assim primordial, o que é principal, vai ficar com o meu ovócito. Então, esse meu corpúsculo polar ele vai ser muito menor e ele não vai ter, por exemplo, muitas mitocôndrias, porque quem precisa de energia é o meu ovócito secundário, não é ele. Quem vai ter nutriente? Meu ovócito secundário. Tudo que eu preciso para sobreviver vai para o meu ovócito secundário. E o meu corpúsculo polar, ele só chegou e tirou metade do material genético e depois ele vai morrer. Ele não vai ter muita função, ele é só para isso mesmo, só para pegar a metade do material genético. E aqui, novamente a mesma coisa. Ele vai pegar aqui, vai ter formação de segundo corpúsculo polar, que vai pegar aqui novamente o material genético e depois vai lá morrer também. Então é bem desse jeitinho aqui, tá? Então, ou seja, voltando, a gente tem aqui duas pausas. A gente tem a primeira pausa, que é logo quando nasce, porque a gente formou o ovócito primário, e a gente vai voltar a ter essa divisão celular ocorrendo nos ciclos ovarianos, ou seja, nos nossos ciclos ali menstruais, tá? Vou explicar ciclo menstrual depois também, então a gente volta nesse assunto de novo. E depois ele tem uma fase também de pausa ali, esperando para ver se vai haver fecundação ou não. O que vocês precisam saber? Tá aqui no texto também. Esses ovócitos, ou seja, o meu ovócito primário, ele vai entrar em meiose. Contudo, ele vai ter essa meiose pausada. E vai ser pausada onde? Na prófase 1, que a gente chama de diplóteno. Então, isso é questão de prova também. Perguntar lá qual é a primeira pausa da ovogênese. Vocês precisam saber. Primeira pausa da ovogênese ocorre na prófase 1, na fase de diplóteno, tá? Precisa saber isso daqui. Beleza, vamos seguir. Deixa eu ver se mais alguma coisa. Aqui, outra coisa. Essa segunda pausa que eu falei pra vocês, ó. Aqui é diplóteno. Vou botar dip. Diplóteno. Essa pausa que tá aqui no meio. Essa segunda pausa vai ocorrer na metáfase 2. Metáfase 2. Ou seja, naquela fase lá que meus cromossomos estão alinhados. E eles estão alinhados justamente esperando que o novo material genético, ou seja, aquele núcleo lá do meu espermatozoide, venha para cá, traga material genético, eles se encontrem, formem uma célula completa novamente, ou seja, saia de haploide e volte a ser diploide, volte a ter todos os cromossomos, mas agora sendo metade do pai e metade da mãe, para seguir as divisões e todas as fases lá da fecundação, tá bom? Então eu tenho que saber isso, eu tenho que saber aqui que o inicial é, primeira pausa é diplóteno, prófase 1, segunda pausa é na metáfase 2. Então estou destacando assim os pontos principais porque eu sei que isso daqui é muito cobrado. Beleza. Não vou trabalhar detalhes, que isso daqui geralmente não é muito cobrado. Mas só para esclarecer para vocês, os nomes dos períodos são bem parecidos. Então lembra que lá a gente tinha também período germinativo, também tinha período de crescimento, também tinha período de maturação. O que faltou aqui foi nossa espermiogênese, que não tem nem sentido ter espermiogênese aqui, porque a gente não está formando esperma. Então, essas fases possuem o mesmo nome porque são coisas iguais que estão acontecendo, entendeu? Então, eu estou saindo da minha CGP, minha célula germinativa primordial, e estou só multiplicando ela por mitose, período germinativo. Mesmo período inicial lá que eu falei para vocês. Vou formar o quê? Ovogônias, multiplicando ovogônias. Lembra que lá no esperma era espermatogônias? Estou fazendo coisas muito parecidas com nomes parecidos também. Ou seja, nomes parecidos, processos iguais, nome de fase iguais. Então, germinativa serve tanto para um quanto o outro.
O que acontece também é a mesma coisa, é a mitose. Daqui, período de crescimento. Lembra que eu falei que para vocês que era uma fase sem divisão celular? Aqui é a mesma coisa, gente. Peguei minhas ovogônias que foram multiplicadas e estou só aumentando de tamanho. Então, peguei ela e formei o meu ovócito primário. Lembra lá do espermatócito primário? Olha só, parecido de novo. Só aumentando o meu tamanho. Aí venho para o meu período de maturação. E o meu período de maturação, ele é o que eu falei para vocês, é onde começa a meiose, lembra? Onde vai ter meiose 1 e meiose 2. Aí sim tem divisão celular. Lembrar que período germinativo é marcado por mitose, nos dois processos, espermatogênese, ovogênese, e período de maturação é marcado por meiose. Por quê? Porque primeiro você cresce, você germina, depois você ganha maturidade. Então, maturidade vem sempre depois do período germinativo, tá? Ou seja, basicamente, nasci, cresci e amadureci. Então, isso é basicamente assim, gente. É como se fosse o bebezinho, aqui é a adolescência, né? Eu tô crescendo e maturação ali, já tô no final da adolescência pra vida adulta, não é mesmo? Então, isso aqui conta uma história ali. Se vocês puderem analisar com detalhes. Beleza. Período de maturação, agora já são meioses. Eu saio do meu ovócito primário e vou para o meu ovócito secundário. Meu ovócito secundário vai formar primeiro o corpúsculo polar. E aí eu vou ter a divisão acontecendo aqui de novo. Ou seja, meiose 2. E aí a meiose 2, como resultado final, vai ter o nosso óvulo. É o nosso objetivo maior de todo esse processo aqui. É o óvulo. O que é que vocês percebem aqui? Aqui sim eu tenho diferença entre a minha espermatogênese e esse meu processo. Porque aqui a minha célula funcional é apenas uma. Eu tenho 4 resultados, certo? Mas a minha funcional é o óvulo. Lembra que eu falei para vocês que o corpúsculo polar ele vai morrer? Então essa minha célula aqui, ó, ela não vai ser funcional, ela vai morrer. Meu outro corpúsculo polar aqui, ó, esses outros dois, eles também vão morrer. Eles são assim, gente, eles são tão desnecessários que às vezes essa multiplicação que tem aqui, ó, do próprio corpúsculo polar, normalmente nem acontece. Porque ele vai morrer mesmo, então para que eu vou dividir ele? É só gastar energia à toa. Então, às vezes aqui antes, ó, nessa minha primeira meiose, o corpúsculo polar ele já vai embora e não é multiplicado de novo. Então isso pode acontecer, ele pode morrer tanto aqui e não ter essa multiplicação, quanto existir essa multiplicação e morrer os 3 aqui no final. São duas possibilidades. Tanto é que aqui está até indicando, né? São formados eventualmente, ou seja, como não é necessário, a gente acaba não formando ele na maioria das vezes, tá? E enfim, as pausas, né? Lembrado aqui, a gente tem pausa aqui no diplóteno, fase da prófase. A gente tem pausa aqui antes da fecundação. A gente vai ter pausa na nossa metáfase, 2 no caso, né? E beleza, desse ciclo aqui é basicamente isso. Trouxe aqui já essa estrutura para vocês entenderem, começarem a associar aquelas divisões todas com a estrutura que está sendo formada ali no nosso desculpa, nosso ovário. Distraí com a gata de novo, gente, socorro. Enfim, o que estava acontecendo? O nosso ovócito estava sendo formado lá. Ele vai ser formado, mas ele não vai ser formado sozinho. Tem toda uma estrutura para proteger ele que está sendo formado junto. E essa estrutura é importante que vocês saibam. Essa estrutura a gente vai denominar o conjunto, a gente vai denominar de folículo. Se vocês já tiveram aula aí de histologia no laboratório, pode ser que vocês já tenham visto esses folículos. Ou então, se vocês não viram esse semestre, vocês vão ver no próximo, tá? Eles são bem assim importantes. Beleza. Saibam os nomes. Detalhe, não sei se ele vai cobrar, mas saibam os nomes. Nós temos aqui folículo primordial, ou seja, o primeiro de todos. Depois, folículo primário, folículo secundário, folículo pré-antral e antral ou folículo de Graafi também. Vocês podem achar esse nome.
Graaf. Folículo de Graaf. Certo? São os nomes aqui que essa estrutura pode levar. O que vai acontecer? Esse meu folículo primordial, ele é cercado por células de proteção, que são células que a gente vai chamar de células da granulosa. As células da granulosa, elas surgem, elas são a primeira ali, camada ali, epitelial para proteger o meu ovócito que está sendo formado. Sair daqui, essas células da granulosas começam a crescer de tamanho e a se multiplicar. E elas vão crescendo aqui. Quando elas crescem, elas saem desse meu folículo primordial para folículo primário, ou seja, elas deixam de ser células pavimentosas, que são células achatadinhas, e se tornam células cúbicas, ou seja, elas estão aumentando, estão dando uma engordadinha. Aí se torna o folículo primário. Esse meu folículo primário vai ter essas células da granulosa, que eram cúbicas, começando a se multiplicar. Então, minhas células aqui, ó, cresceram. Quando elas cresceram, elas formam o que a gente vai chamar ali de células da teca. É teca com C, tá? Tá tesa aqui, mas é teca. Essa minha teca pode ser teca interna e teca externa. Ou seja, só para se referenciar a parte que está dentro e a parte que está fora. E o que acontece? Isso daqui, quando a gente já tem a formação da teca, a gente vai chamar de folículo secundário. Meu folículo secundário, como a maioria das estruturas do corpo, ele vai começar a criar cavidade. Por que servem cavidades? Cavidades servem principalmente para proteção e para possibilitar ali o acúmulo de água. Nossos processos metabólicos, eles gastam muita água. Então, se eu estou tendo uma divisão celular, que é um processo que vai gastar muita energia, eu preciso ter água envolvida nesses processos também. E também até por uma proteção mecânica. Então, por exemplo, se vier uma pressão de fora aqui, ela vai conseguir resistir porque eu tenho água aqui para proteger, tá? Vou tentar dar uma corridinha aqui agora que eu vi que já tá ficando tarde. E ainda tem muita coisa pela frente. Mas enfim. Aí, essa água, esse líquido começa a se acumular aqui e forma o que a gente chama de cavidade antral ou antro. Essa cavidade, ela vai crescer, vai acumulando mais líquido dentro, e acaba tendo essa estrutura aqui mais complexa, ou seja, eu tenho a estrutura da teca que eu falei para vocês, tenho teca interna, teca externa, eu tenho as células da granulosa, tá bom? E aí, quando eu estou nesse meu ponto aqui, essa bolinha preta aqui dentro, ela é justamente ali o meu núcleo do meu óvulo. Isso daqui ao redor seria justamente aquela minha região que eu falei pra vocês. Calma que eu esqueci o nome aqui rapidinho. Só voltar aqui, deu branco, né? Então vou dar uma voltada. Aqui, zona pelúcida, gente. Eu sei que é um nome bobo, mas aqui eu tô um pouquinho cansada, acaba dando esses apagões, mas enfim. Aqui a gente já tem formando inicial para proteger o nosso óvulo, a nossa zona pelúcida sendo formada. Essa estrutura que a gente mostra aqui, ó, como cúmulos, é só para indicar que é a partir daqui que ela está conectada com essas outras células aqui, ó, minhas células da granulosa. Elas basicamente estão mantendo ela aqui dentro. E vão manter até eu precisar eliminar o meu óvulo. Quando eu precisar eliminar o meu óvulo, aí toda essa estrutura aqui de líquido que estava aqui mantida, vai exercer uma pressão e vai abrir um espaço que está mantido aqui, ó. Tá indicado aqui no final. Que vai chegar, vai ter essa abertura e vai liberar o meu óvulo para ele poder ali ser fecundado. Então, quando o meu espermatozoide vier encontrar, ele vai ter que destruir todas essas minhas células aqui, ó, para poder entrar e ter o núcleozinho dele adicionado aqui. Enfim, eu acho que esses detalhes de cada regiãozinha, o professor não vai cobrar de vocês, tá? O que eu acho que ele pode cobrar é os nomes. Então, saber qual é a ordem, né, do crescimento do folículo. Nós temos folículo primordial, depois primário, secundário, pré-antral e antral. Eu acho que os nomes são simples até da gente lembrar, mas é bom vocês lembrarem
que folículo antral é a mesma coisa que folículo de Graft, tá? Ele é o último, ele é o mais desenvolvido. Daqui o óvulo ele já pode ser liberado para poder fazer fecundação. Então, se vocês forem olhar, por exemplo, uma lâmina aqui desse ovário, às vezes vocês conseguem encontrar essa estrutura. Ela é bem grande, tão grande que se você pegar a lâmina assim sem botar no microscópio, vocês já conseguem identificar essa estrutura que está indicada aqui. Aqui, basicamente, eu estou só relacionando, né? Vocês deem uma olhadinha com atenção depois. Relacionando tudo isso que eu expliquei da formação do nosso óvulo. Aqui, a questão da reprodução em si, das fases, onde é que eu vou ter mitose, onde é que eu vou ter meiose. Lembrar sempre que a gente sai de célula germinativa primordial. Essa célula germinativa primordial, ela vai sofrer as sucessivas mitoses, aqui está indicando. Ela forma, depois dessas mitoses, ela forma o nosso ovócito primário, que está parado na prófase 1, na fase de diplóteno. Vou repetindo isso porque eu sei que é importante, tá? E parou ali antes do nascimento. Eu gosto desse gráfico por isso. Porque vocês conseguem indicar que o folículo primordial, ele só foi multiplicado e ele está mantido aqui com uma estrutura de folículo primordial. Então, o mesmo ovócito primário que está travado aqui é o folículo primordial que está travado aqui também. Beleza, travei. Aí passou e tal. Começou a minha primeira menstruação. Onde é que eu estou? Estou na transformação desse meu ovócito primário. Ele vai continuar o processo dele aqui. E o meu folículo primário continua o processo dele aqui, tá? Ou seja, isso daqui só está indicando que eu vou continuar. Vou sair da prófase 1 e vou seguir ali os meus processos de meiose para concluir isso daqui, tá? E aí vem aqui indicado, é o mesmo desenho que estava aqui, é o desenho que estava aqui. Meiose 1 indicada aqui, ó. Vou continuar, vou sair da minha prófase 1. Quando eu saio da meiose 1, meu folículo primário, ele vai se tornar folículo em crescimento. Então, ele está ali no seu processo para formar folículo secundário. E aqui vocês podem ver, ó, chegou, multipliquei, ovócito secundário. Meu ovócito secundário, ele é paralelo ao meu folículo maduro. Aí, meu ovócito secundário, ele está quase pronto. Chegou aqui, ó, lembra que ele está parado lá na metáfase? Ele chega aqui, meu espermatozoide, junta, joga material genético, e aí eu tenho a minha aqui, ovulação paralela, ou seja, eu ovulo, ou seja, saio dessa minha estrutura de folículo. Quando eu saio da minha estrutura de folículo, esse meu óvulo ele fica exposto, meu espermatozoide vem e entra, ou seja, isso daqui saiu para esse encontro aqui do lado poder ocorrer. Então ele ficou exposto, veio aqui, espermatozoide chegou, uniu. Beleza. Fez isso daqui, aí a gente vai completar as divisões celulares. E eu vou ter a formação do meu zigoto, tá? Zigoto de um lado, e aqui a gente tem corpo lúteo formado por essas estruturas de apoio aqui. Então, aquelas células granulosas, teca interna, teca externa, aquelas estruturas que a gente viu, no caso de houver a formação do zigoto, elas vão formar o que a gente chama de corpo lúteo. Corpo lúteo serve principalmente para a produção ali de alguns hormônios. Gente, eu vou dar uma pausa agora. Aqui tem um destaque, tá? E mais algumas coisas, mas vocês podem dar uma lida. São todos conceitos que eu já falei, tá? Dá intervalo, 15 minutinhos só vou beber água, tomar café. E aí a gente continua para a nossa parte final, tá bom? Eu sei que essa parte ficou bem extensa, mas é porque aqui, geralmente, é de onde se tira a maior parte das perguntas. Principalmente para parcial de número 1. É muito comum cair muita pergunta de mitose e meiose. Então foi o que eu tentei destacar para vocês. Na segunda parte, eu já vou tentar ser mais direta e trabalhar ali realmente no que a gente precisa saber mais, tá? Aí eu acho que em meia hora ali, a gente dá esse intervalinho, meia hora a gente termina. Beleza? Então vamos tomar um café, dar uma andadinha e a gente já volta.